Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos e apoia o curso de redes. Ele é um vídeo de caráter complementar, então não exclui a necessidade de participação dos encontros síncronos, de leitura do conteúdo, certo? E especificamente essas gravações que estão com essa tarjazinha vermelha, essa etiquetazinha vermelha, são vídeos que estão sendo confeccionados em um contexto de ensino remoto emergencial, certo? Então, eles estão com enfoque em partes principais do conteúdo, eles não estão contemplando todo o conteúdo do módulo 12 do curso CCNA, certo? Dito isso, esse aqui nós vamos nos focar na parte de endereçamento IPv6, que é também um tópico muito importante para o curso, já que, apesar de a internet massivamente ainda utilizar endereçamento IPv4, os endereços IPv4 já acabaram. Eles estão aí desde o início da internet e todo, digamos assim, todo o desenho da internet vem avançando para a adoção do IPv6, certo? Então é o atual e futuro, conhecer IPv6. O que é que a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar sobre problemas do IPv4, como é que como é que são representados os endereços IPv6, quais são os principais tipos e como é que é uma configuração básica e estática do endereço IPv6, certo? Começando pelos problemas de IPv4. Basicamente, o principal problema é o da exaustão, como a gente estava falando, que os endereços IPv4 eles foram pensados no início da internet, então não se tem ideia de que um dia eles acabariam de fato, de que a internet tomaria essa proporção que temos hoje, certo? E aí o endereço IPv6 vem justamente para corrigir limitações de exaustão, ou seja, a quantidade de endereços é muito maior, mas também com diversas outras correções de funcionalidades, de desempenho, de simplificação, certo? Todo o aprendizado que a gente teve ao longo desses anos todos, com relação ao endereçamento IPv4, foi aprimorado para o endereçamento IPv6. E aí, assim, tanto IPv4 quanto IPv6, eles vão coexistir no futuro, certo? A gente não tem como desligar o mundo, a internet, trocar tudo para IPv6, isso é complicado. É um processo gradativo, certo? Então, hoje os equipamentos, as aplicações, elas vão sendo desenvolvidas de forma compatível com IPv6, algumas funcionando com IPv4 e IPv6, né? Enfim, durante um período muito longo vai haver uma coexistência de ambos, certo? E para essa coexistência, o IETF criou vários protocolos e ferramentas que ajudam a gente a fazer essa migração. E entre essas, a gente vai destacar três técnicas de migração, certo? Uma é a pilha dupla. O que é que isso quer dizer? Que o seu computador em casa, ele vai ter, ao mesmo tempo, um endereço IPv4 e um endereço IPv6, certo? Ele vai utilizar os dois, ele já utiliza os dois. Então, assim, sistemas operacionais modernos, como Windows 10, até anteriores, Linux, todos eles, se vocês olharem nas preferências de computador, provavelmente já vão ter lá tanto IPv4 quanto IPv6, certo? Existe uma outra estratégia que é a de tunelamento. Então, assim, você vai transportar o pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4. Então, por exemplo, se você está precisando se comunicar via IPv6 e no meio do caminho tem uma rede que só entende IPv4, então uma forma vai ser esse tunelamento. O pacote IPv6 ser encapsulado no pacote IPv4, ele passa por essas redes e é desencapsulado, certo? E uma outra técnica importante de conhecer é o NAT64. A gente já viu no vídeo anterior que NAT é a tradução do endereço, né? Então a técnica é traduzir o endereço IPv6 para endereço IPv4. Eu troco um por outro no pacote, certo? E aí falando um pouquinho sobre que cara tem o IPv6. Qual é a representação do IPv6? Primeiro, pessoal, o IPv6 ele não tem mais 32 bits, como tinha o IPv4. Ele tem 128 bits. E aí, assim, no primeiro momento, a gente tem a impressão que se 32 bits acabou, será que 128 bits é suficiente? Aí, pessoal, vocês vão ver que é bastante endereço, certo? Tem algumas referências na internet que a gente usa muito para representar isso, é que se eu utilizasse o endereço IPv6 para tentar endereçar cada grão de areia que existe na Terra, ainda seria suficiente. Então, aqui a gente não está falando de um endereço que é 4 vezes os endereços IPv4. Não.
é muito maior. Mas bem, dito isso, os endereços IPv4 eles não diferenciam maiúsculo de minúsculo e podem ser escritos de qualquer forma, né? Endereço IPv6, por outro lado, ele é escrito em hexadecimal. Vocês viram que IPv4 a gente escreve em decimal para facilitar para o humano. Endereço IPv6 a gente escreve em hexadecimal para facilitar para o humano. Porque senão, seriam números muito grandes para a gente escrever, enfim, configurar, representar de qualquer forma. Então, o formato preferencial para escrever um endereço IPv6 é esse, ó. Você tem os blocos, cada bloco, todo formatado em hexadecimal, né? Cada bloco separado por 2 pontos, certo? No IPv6, não é mais um octeto, é um hexteto. Ele é o termo não oficial usado para se referir a um segmento de 16 bits, certo? O que era o octeto do IPv4? Eram 4 octetos, ou seja, 4 grupos de 8 bits. Aqui, a gente tem os hextetos, que são os grupos de 16 bits, certo? E aqui a gente tem um exemplo do endereço IPv6, expandido, digamos assim, completo. É 2001, 0db8, 2.000, 2.111, certo? Isso é um endereço IPv6, esse embaixo é outro. Vocês vão ver que essa possibilidade de representar em hexadecimal e as possibilidades de contrair o endereço deixam eles também muito mais fáceis de a gente representar e muito menores também, possivelmente muito menores. E aí, quais são os tipos de endereço IPv6? A gente tem o endereço IP unicast, certo? Assim como o endereço IPv4 unicast, o endereço IPv6 unicast é para identificar um só equipamento, né? Enfim, um só host. A gente tem também o endereço de multicast, que ele representa grupos, né? É quando um pacote atinge vários usuários, um para alguns. E a gente não tem mais o conceito de broadcast no IPv6. Broadcast era uma coisa meio ruim. A gente conseguiu encontrar uma forma de fazer isso funcionar melhor, né? A gente no IPv6 tem o conceito de Anycast. O endereço IPv6 Anycast é qualquer endereço IPv6 unicast que possa ser atribuído a vários dispositivos. O que é que isso quer dizer? Você tem um tipo de endereço, como se fosse unicast, mas que você pode atribuir a mais de um equipamento, certo? Então você diz, ó, computador A, B e C tem o IP 2001-DB8-AB1. E aí, quem tiver mais perto responde por esse endereço. É basicamente isso. Não tem mais aquele conceito de eu quero mandar para todo mundo, eu mando por broadcast, entende? Você manda ou diretamente para alguém, ou para um grupo, ou para um endereço que tem cara de unicast, mas que ele está atribuído a vários equipamentos, né, a vários computadores. E aí, da mesma forma que o endereço IPv4 ele tem um bloco de rede e um bloco de host, o IPv6 ele tem um bloco de rede e um bloco de host. Só que a gente costuma chamar diferente, a gente chama de prefixo, que é a parte de rede, e o ID da interface, que é a parte de host. Mas é a mesma coisa, certo? Da mesma forma, a gente usa máscara para dividir, para saber qual pedaço eu quero para a rede e qual pedaço eu quero para host. Eu posso querer menos bits para a rede, para caber mais host, ou posso querer mais bits para a rede, cabendo menos host em cada rede. A gente também representa o prefixo pela notação de barra, certo? A máscara, o tamanho da rede, pela notação de barra. Só que aqui, como a gente viu, no lugar de até o barra 32, né, de 32 bits, a gente vai até 128, certo? São 128 bits. Em geral, pessoal, os endereços IPv6 são representados com barra 64, certo? Por quê? Porque 64 bits são para a rede e a gente guarda 64 bits para a interface para permitir com que o endereço IP seja criado automaticamente a partir do MAC daquele computador. E aí, diferente do IPv4, que normalmente cada computador só tinha um IPv4, né? O endereço IPv6 normalmente tem dois, certo? Um endereço global, que é o endereço público, e aqui é a ideia, você não tem mais NAT no IPv6, não precisa. Você tem endereço global para todo mundo. Lembrando que o NAT, pessoal, do IPv4, aquela tradução de endereços, era basicamente um arranjo técnico para consertar o problema de você ter pouco endereço IP, né? Como o IPv6 não tem mais problema de pouco endereço, não faz sentido você ter endereços privados somente, entende? Você pode utilizar endereços públicos largamente.
E aí, bem, em geral, os equipamentos com IPv6 eles vão ter o endereço global, que é o semelhante ao endereço público, e o endereço local, que é o que seria semelhante ao endereço privado, certo? Mas todo mundo vai poder ter o endereço público. E esses são os tipos de endereços possíveis, né? O global, o local, tem endereço de loopback também, certo? Enquanto lá no IPv4 é 127.0.0.1, no IPv6 é 2.2.1. Isso aqui representa o próprio computador, né? O próprio equipamento. E falando da configuração estática, assim, como é que a gente configura o IPv6, certo? Lá no roteador, aqui tem um exemplo. É bem semelhante a configurar o IPv4. A gente entra na interface, ou seja, interface, giga 000. Em lugar de IP, a gente vai usar IPv6 address e bota o IPv6 que a gente quer com prefixo. Então, quero configurar esse IP aqui nessa interface, é IPv6 address 2001 db8 acad 2.2.1/64. Normalmente a interface do roteador vem desabilitada, a gente usa o comando no shutdown para habilitar, acabou. Se eu estiver configurando o IPv6 no meu computador, certo? A gente pode configurar, assim como no IPv4, para obter automaticamente, ou se a gente quiser configurar manualmente, a gente marca para configurar manualmente, faz a mesma coisa, preenche o IP, a máscara, né, que aqui é o prefixo, e preenche o IP do roteador local, do gateway default, que é o IP que faz parte da minha rede, que está na interface do roteador e me ajuda a chegar em outras redes, né, na internet. E aí, como é que a gente faz divisão de subrede em IPv6? De forma bem semelhante, certo, pessoal? Basicamente, você tem um prefixo global, de roteamento global. Aí você pode dividir, digamos, aquele prefixo grande que a gente falou, nesse prefixo global e num pedacinho que você faz subrede. Então, aqui, você deixa 48 bits, por exemplo, para o roteamento global. 16 bits aqui você pode criar várias subredes, e cada uma tendo 64 bits para interface. Isso aqui é recomendado que se use dessa forma, por quê? Para que cada interface ela possa, cada computador, por exemplo, ele possa criar o seu próprio ID de interface a partir do MAC. Seria possível não respeitar esses 64 bits aqui e usar menos bits para estações, certo? Mas ainda assim, aí você precisaria pensar em como atribuir esses endereços, de forma semelhante como a gente faz com o IPv4, tá bom? Exemplo de subrede IPv6. Dado um prefixo de roteamento global, 2001 db8 acad, 2.2./48, com ID de subrede de 16 bits. Um ID de subrede de 16 bits, isso permite que você tenha 65.536 subredes, certo? Então, voltando para aquele exemplo. Se eu quero manter o tamanho de cada subrede aqui com 64 bits, para poder ter a auto-atribuição, né, da interface, e eu quero guardar esses 48 bits para o roteamento global, que precisa. Se eu utilizar só 16 bits para criar várias subredes possíveis, eu consigo 65.535 subredes de tamanho /64, certo? Por exemplo, você vai ter a 2001, para esse caso aqui, você vai ter a 2001 db8 acad 000, aí tem a 0001, a 0002, até a FFFF. Né? Lembrando que a gente está falando em hexa, então cada caractere desse não é decimal. Ele não vai de 0 a 10, a 9. Ele vai de 0 a F, certo? Então, 0, 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F. Aí o próximo, 0 até F, 0 até F, 0 até F. Então, assim, para 4 caracteres em hexadecimal, aqui, eu consigo 16 bits. E 16 bits me permitem essa combinação de números, né? Assim, se eu for seguir todas as combinações possíveis aqui desses bits, eu vou ter 65.536 redes, certo? Cada uma com /64 para estações, né? E aqui ele dá um exemplozinho de divisão, certo? De subrede em IPv4, em IPv6. Você, assim como no quadro anterior, a gente pegou a subrede 2001 db8 acad 0001 a 0002, 0003, 0004, 0005. A gente pegou 5 das subredes, né? E saiu atribuindo. Por exemplo, uma vai ser essa aqui, certo? Então,
O computador aqui vai ser o IP10 dessa subrede. E, inclusive, pessoal, já deixo aqui a explicação para vocês. Quando você olha um diagrama desses aqui, como é que você lê esse diagrama? Aqui em cima, ele está tentando representar o prefixo da rede, certo? E aí, para não ficar escrevendo o IP de cada coisa completo, que polui muito o diagrama, aí, perto do equipamento, a gente descreve só o finalzinho do IP, só a parte de host, né? Então, ó, 2001 DB8 ACAD 2.1, dois pontos, dois pontos, essa primeira rede, certo? Vocês devem estar se perguntando por que não apareceu esses 3 zeros. Eu vou explicar. Mas essa primeira rede está aqui. Ela representa essa rede toda, ou seja, da interface do roteador, que está nessa rede, qualquer equipamento que esteja ligado aqui, e no exemplo, o equipamento 10. Então, o IP desse computador é 2001 DB8 ACAD 1, 2 pontos, 2 pontos, 10. Certo? Aqui já é a próxima rede, ó. Essa perninha aqui já é a próxima rede, ligada em outra interface do roteador. É a rede 2001 DB8 ACAD 2, 2 pontos, 2 pontos, barra 64. Esse computador é o 2001 DB8 ACAD 2, 2 pontos, 2 pontos, 10. Né? O IP do gateway dessa rede aqui é o 2001 DB8 ACAD 2, 2.2.1. Normalmente a gente usa o primeiro para o gateway. E por aí vai. Ou seja, você pegou aquela rede maior, dividiu de forma semelhante em sub-redes, e aí no IPv6 isso é muito mais fácil de fazer, porque a gente acaba conseguindo fazer sempre, sem se preocupar tanto com economizar endereço, da forma que a gente fez no IPv4 no exemplo anterior, que é utilizando só a variação dos números aqui, sem precisar converter para binário. Então, assim, a primeira rede é 001, a próxima é 002, a próxima é 003. Se eu quiser 16, eu vou até a 16, digamos assim, né? Ou, enfim, outra variação que eu queira. Então é isso, pessoal. É assim que se faz uma divisão de subredes e que se representa no diagrama, certo? Apesar de estar pertinho do switch, fiquem atentos que o switch aqui ele não precisa ter IP. Esse prefixo ele está representando a rede inteira, né? E aí a configuração para subrede como eu falei, os termos você pode enxergar da mesma forma. É igual. Do mesmo jeito que você configurou o IP que fazia parte da rede, você vai configurar o IP que faz parte da subrede. Ou seja, entra na interface gigabit 000, IPv6 address e o IPv6 com prefixo, certo? Você não fica pensando se isso faz parte da rede ou da subrede. Na verdade, é o endereço IP que faz parte daquela rede ou subrede. Né? Pessoal, é isso. Eu acho que deu para dar um overview do que é IPv6, por que a gente usa, como é que ele é representado, como é que a gente faz a subdivisão de IPv6. A gente vai praticar isso e discutir melhor no encontro síncrono, né?